Salve, salve, colegas apreciadores da boa cerveja! Meu nome é Marcus Mulan e esse é o primeiro vídeo do canal Banguela Cerveja Artesanal. Se você chegou no momento de decisão de que quer fazer a sua cerveja em casa, eu sinceramente acredito que esse vídeo é para você. Você está no exato local em que eu estava há 1 ano e meio atrás. Decidi que queria fazer a minha própria cerveja, que queria tomar uma boa cerveja artesanal. Dentre dezenas de vídeos, dentre dezenas de fóruns que eu frequentei, comecei com extrato de malte e tive experiências razoáveis no início. Depois, com a sedimentação do conhecimento, comecei a melhorar a produção das minhas cervejas. E confesso que fiquei pensando como poderia ajudar. Poderia ajudar se eu tivesse encontrado um vídeo exatamente como o que eu quero oferecer a vocês hoje. Um vídeo que ensinasse as dicas na prática, para que a minha primeira experiência com extrato já tivesse sido uma experiência de poder produzir uma boa cerveja, com o mínimo de erro possível. No próximo vídeo, nós vamos botar a mão na obra, vamos fazer a nossa primeira cerveja, a nossa Pale Ale com extrato de malte. Esse equipamento mínimo para a produção de uma boa cerveja que eu vou apresentar para vocês hoje, ele leva em conta que nós vamos começar a fazer nossa cerveja através de extrato de malte e não grãos. Por que eu recomendo profundamente isso? No Brasil existe uma cultura de que o cervejeiro caseiro é aquele que mexe com panela, que mexe com gás ou com resistência, enfim, mas ele tem que ter um monte de panela, ele vai mexer com malte, ele vai moer malte. Excelente. Hoje eu só faço cerveja da metodologia que chamam all grain, ou seja, com grãos. Mas eu comecei com extrato e eu recomendo profundamente começar com extrato. Nos Estados Unidos, por exemplo, a cultura do cervejeiro lá é outra. Lá, 90% dos cervejeiros trabalham com extrato. Poucos são os cervejeiros que fazem cerveja all grain, ok? Eu recomendo começar com extrato porque você, no início, não vai ter que comprar, vai ter que se preocupar com panelas, com fogareiro, e você não vai precisar se preocupar com a etapa da abraçagem, que é uma etapa que exige também bastante conhecimento. Quando você começa com extrato, você vai ter que focar no conhecimento da fermentação, que é um conhecimento, uma parte da produção da cerveja muito importante para se alcançar sucesso na produção de uma boa cerveja. Então já que você está começando, ao invés de ter toda essa bomba de informações, você começa com o extrato e se dedica à fermentação. Depois que você estiver dominando a fermentação, ótimo, estou satisfeito, estou fazendo excelentes cervejas, quero partir para a produção all grain. Aí você vai adquirir as suas panelas posteriormente. Então hoje o kit que eu estou apresentando é para a produção de cerveja com extrato, ok? Vamos lá. Então, muito bem. Você vai precisar de uma geladeira. Eu tenho 2 aqui porque já viu, né? Chega uma hora que você já quer aumentar a produção. Mas enfim, você precisaria só de uma geladeira. Essa daqui eu comprei usada por R$350, por exemplo. E você vai precisar desse rapaz aqui, que é o controlador de temperatura. Ele nada mais faz do que medir através desse cabo que vai lá dentro do balde. Ele vai medir a temperatura em que a cerveja se encontra fermentando. E você aqui vai escolher a temperatura que você quer que a fermentação ocorra. Ele está ligado na energia e a geladeira está ligada nele. Então, ele vai manter a temperatura que você escolhe. Aqui nós temos o balde fermentador. Você vai precisar de 2 baldes desse. Aqui nós temos o airlock. Nada mais é do que um sifão que permite a saída do CO2 e ele também serve de indicativo para você saber como anda a fermentação. Os 2 baldes que você vai comprar precisam vir com torneira. Você só vai precisar de um airlock e você vai precisar que um dos baldes tenha o poço termométrico, que é um canudinho que fica fixado ali, um canudo oco, uma espécie de canudo de metal oco que fica fixado na parede do balde fermentador e esse cano vai até quase o centro do balde. O que acontece? Dessa forma, você consegue colocar o medidor de temperatura lá dentro e aí ele consegue medir efetivamente a temperatura dentro do balde, no centro do balde, onde a fermentação está acontecendo. Isso é de extrema importância.
Minhas cervejas melhoraram muito depois que eu passei a adotar o balde com o posto termômetro, porque quando você coloca o sensor aqui, do lado de fora, como muitos fazem, a medição não é tão precisa, porque com a fermentação, o mosto cervejeiro, ele aquece. Então, no centro do balde, a temperatura é diferente da temperatura verificada na parede do balde. Então, outra coisa que nós vamos precisar é uma pá cervejeira. Uma pá você encontra em qualquer casa. Precisaremos de tampilhas para engarrafar nossas cervejas. E vamos precisar de um rapaz desse aqui, que é o colocador de tampilhas, ou arrolhador, que eles chamam, para poder colocar tampilha na nossa cerveja. Você vai precisar do extrato. Hoje no Brasil já se encontram muitos extratos disponíveis, importados. Eu fiz questão de comprar esse aí, nacional. Não vou mostrar a marca, né, por uma questão de merchandising, mas depois lá no grupo do Facebook, quem quiser perguntar, eu até dou a dica. É um extrato bacana, legal. Nós vamos usar esse extrato aí, ele já vem lupulado, esse aí especificamente, então não precisamos nos preocupar com fogo e com lúpulo, já está lupulado o extrato, já tem o lúpulo, já tem tudo que nós precisamos. Vamos usar esse extrato para fazer a nossa Pale Ale. Você vai precisar desse rapaz aqui, que é um enchedor de garrafas. Ele vai ser acoplado, vou mostrar para vocês. Esse enchedor de garrafas, ele é acoplado no bico do balde fermentador. Ele é acoplado aqui, no bico do balde fermentador. Então, nessa posição. E o que acontece? Você virar com a garrafa aqui, isso depois, numa etapa posterior, nós vamos fazer juntos. E quando você coloca a garrafa aqui, essa válvula libera a cerveja no fundo da garrafa. E quando você afasta a garrafa, ele para de cair. Isso é justamente para não gerar oxigenação da cerveja quando ela está caindo. Se você fosse servir direto aqui, com a garrafa aqui, essa queda dentro da garrafa iria gerar oxigenação da sua cerveja e isso você não vai querer. Além desse rapaz, você vai precisar de uma coisa fundamental na produção de cerveja, que é o sanitizante. Além de estar tudo muito bem lavado, seus equipamentos têm que estar sanitizados. Existem diversas maneiras de sanitizar o seu equipamento. Você pode usar álcool 70, tem que ser o 70, não adianta ser o álcool 96, que se usa normalmente na cozinha. Você pode usar, basicamente, são os três mais conhecidos. Álcool 70, o ácido paracético, que você compra também na loja, que você vai comprar, os outros insumos você encontra, ou o Biofor, que é um desinfetante à base de iodo. Depois nós vamos aprender a usar nos próximos vídeos, mas ele é fundamental. Você vai precisar de um sanitizante. Você vai precisar também de um lavador de garrafas. Esse é um lavador de garrafas porque você vai encher aqui com a sua solução sanitizante, vai pegar a sua garrafa e vai sanitizar. Isso nós vamos ver com calma nos próximos vídeos. E seria muito interessante se você tivesse uma pequena estante para você pendurar as suas garrafas, que depois que você sanitiza, você tem que deixar escorrer o excesso do líquido antes de colocar a cerveja. Então essa é uma estante de sanitização. Um borrifador ajuda muito para você estar sempre sanitizando tudo que está ao redor. Então é muito importante. Então tá vendo aí? Basicamente é o que você vai precisar para começar a fazer sua cerveja. Garrafas limpas e sanitizadas, um escorredor de garrafas, um borrifador, um lavador de garrafas, um sanitizante, um enchedor de garrafas, o extrato, a pá cervejeira, as tampilhas, o arrolhador, 2 baldes, 2 com torneiras e um com um poço termométrico, um sifão ali para balde, como nós mostramos, uma geladeira e um controlador de temperatura. Então esse é o equipamento básico para começarmos a fazer a nossa cerveja. E no próximo vídeo nós vamos produzir a nossa primeira cerveja a partir de extrato. Tenho certeza que já na sua primeira experiência você vai conseguir fazer uma boa cerveja. A intenção desse canal é justamente para o público que está começando do zero, que está meio perdido.
Vamos fazer cerveja e aos poucos vamos adquirindo o conhecimento necessário para produzir primeiro a partir de extrato, depois a partir de grãos, vamos entendendo como funciona a fermentação, ok? Se você gostou desse vídeo, acha que esse vídeo vai poder ajudar você ou outras pessoas que pretendem iniciar a produção de cerveja artesanal, por favor, curtam o nosso canal, divulguem o nosso canal nas redes sociais e vamos promover a cultura da cerveja artesanal no Brasil. Muito obrigado, um abraço.